aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos de volta. Nos nossos últimos encontros, a gente entendeu o que são tarefas, o que são processos e como o sistema operacional organiza toda essa galera. Mas, e quando eles precisam trabalhar em equipe? Pois é, em qualquer programa mais complexo, as diferentes partes precisam conversar entre si. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para descobrir como é que essa conversa acontece nos bastidores. Para começar, vamos pensar numa coisa que a gente faz todo santo dia. Já parou para pensar como é que o seu navegador de internet consegue baixar um arquivo pesado, tocar um vídeo no YouTube e ainda responder aos seus cliques, tudo ao mesmo tempo sem engasgar? Olha, não tem mágica nenhuma aqui. O segredo é um trabalho em equipe muito bem orquestrado. A verdade é que a maioria dos aplicativos que a gente usa funciona assim. São um conjunto de tarefas que dependem umas das outras para conseguir entregar um resultado final, para atingir um objetivo em comum. E para a gente entender essa orquestra de tarefas, essa bagunça organizada, vamos usar uma analogia que é simplesmente perfeita. A cozinha de um restaurante bem movimentado. É um ambiente que parece caótico, mas que na verdade é super organizado, bem parecido com um sistema de computador. Vamos ver como isso funciona na prática? Bom, antes de qualquer trabalho em equipe poder acontecer, tem uma coisa que é absolutamente fundamental, o primeiro passo de todos. As tarefas precisam, de alguma forma, conseguir conversar umas com as outras. E, claro, no mundo da computação, essa conversa toda tem um nome técnico. Assim como a equipe da cozinha precisa trocar informações o tempo todo para o prato sair perfeito, as tarefas usam o que a gente chama de comunicação entre processos, ou IPC do inglês, para coordenar o que elas estão fazendo. E essa comunicação pode rolar em diferentes níveis, sabe? Pode ser dentro de uma mesma aplicação, entre as suas várias partes pequenas, o que a gente chama de threads, pode ser entre programas diferentes rodando no mesmo computador, ou pode ser até entre computadores diferentes que se falam através de uma rede. Voltando para a nossa cozinha, a comunicação intraprocesso seria tipo os chefes e cozinheiros falando entre si. Interprocesso já seria a cozinha se comunicando com os garçons lá no salão. E intersistema? Bom, aí seria o restaurante ligando para um fornecedor para pedir mais ingredientes, cada nível com seus próprios desafios. Mas a pergunta é, como essa comunicação rola na prática? Ok, então vamos mergulhar agora nos jeitos mais básicos, nas ferramentas que as tarefas usam para se falar. São as chamadas primitivas do sistema. Basicamente, existem duas grandes abordagens. Na direta, uma tarefa chama a outra pelo nome, especificamente. Já na indireta, elas usam um canal compartilhado, tipo uma caixa de correio. A maioria dos sistemas hoje em dia prefere o método indireto porque ele é muito mais flexível. Pensa assim, é a diferença entre o chefe gritar o nome de um cozinheiro específico, que pode estar super ocupado, e simplesmente pendurar a comanda no suporte para o próximo cozinheiro livre pegar. Beleza, então já temos um canal de comunicação. Mas não é só sair falando de qualquer jeito, né? Precisa ter regra. E são 3 aspectos principais que definem essas regras do jogo. E aqui a gente entra num dilema interessante. De um lado, a garantia de que a mensagem foi entregue, do outro, a eficiência. Na comunicação síncrona, que a gente chama de bloqueante, quem envia a mensagem para tudo e fica esperando até o outro lado confirmar que recebeu. Já na assíncrona, quem envia simplesmente envia. E segue a vida, continua trabalhando, sem esperar confirmação. Outra coisa que importa é o formato dos dados. A gente está mandando cartas fechadas, pacotes de informação completos e distintos, como as comandas de pedido no restaurante? Ou a gente está abrindo uma torneira de dados, um fluxo contínuo, como se fosse um molho sendo bombeado sem parar para a linha de montagem dos pratos? Cada método serve para uma coisa. Isso tudo levanta uma outra questão super importante. E se quem manda a mensagem é muito mais rápido do que quem recebe? Como é que a gente evita que o cozinheiro prepare pratos muito mais rápido do que os garçons conseguem levar para as mesas? A solução para isso é o que a gente chama de buffer, que funciona basicamente como uma área de espera temporária para os dados. A capacidade do canal é justamente o que define o tamanho dessa área de espera, ou, na nossa analogia, quantos pratos prontos cabem naquela prateleira aquecida. Vamos imaginar isso na prática para ficar bem claro. Pensa num canal que só tem espaço para 2 mensagens. Passo 1, o emissor manda a primeira mensagem. Beleza, tudo certo. Passo 2, ele manda a segunda. Ok, agora o canal está cheio, lotado. Passo 3, ele tenta mandar uma terceira mensagem e não tem mais espaço. Passo 4, ele fica bloqueado. É obrigado a esperar até que o receptor pegue uma das mensagens e libere um espacinho. É exatamente a mesma lógica do suporte de comandas da cozinha. Se só cabem 2 pedidos, o chefe tem que esperar o garçom pegar um para poder pinduvar o próximo.
Certo, então a gente já entendeu o como as tarefas conversam, os mecanismos básicos, mas olha, isso é só a primeira peça do quebra-cabeça para fazer um sistema complexo funcionar direitinho. E aqui a gente chega no ponto principal de hoje, a ideia central. A comunicação permite a cooperação, mas ela não garante a cooperação. Ser capaz de falar é o primeiro passo, claro. Mas as tarefas também precisam coordenar o que estão fazendo, senão o resultado final vira uma bagunça sem sentido. E isso deixa a gente com a grande pergunta para o nosso próximo encontro. Se a comunicação abre o canal para a conversa, como é que a gente evita que todo mundo fale ao mesmo tempo e vire aquele caos? Bom, isso já é assunto para outro papo. Um papo sobre coordenação e sincronização. E é exatamente isso que a gente vai ver na próxima análise. Valeu e até lá!